Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre quem é Charlotte e outras teorias sobre o terceiro episódio da terceira temporada de Westworld. Esse terceiro episódio serviu pra gente ficar ainda mais com a pulga atrás da orelha com relação à pergunta que a gente vem fazendo desde o final da segunda temporada. Afinal de contas, quem é Charlotte? E esse foi um episódio focado na Charlotte com algumas aparições da Dolores e do Caleb. O episódio começa com a Charlotte humana fazendo uma declaração pro filhinho dela, o Nathan, que até então a gente nem sabia que existia. E esse episódio serviu pra dar uma humanizada nessa personagem que era tão inescrupulosa e sem coração desde a primeira temporada. Uma outra coisa que aconteceu de muito importante nesse núcleo da Charlotte é que o núcleo dela e do Serac se encontraram no final. A gente sempre soube que a Charlotte, ela passava informações, vazava informações da Delos pra alguém lá do mundo de fora. E até então a gente não sabia quem era essa pessoa. E aí no final desse episódio, quando os dois se encontram, o anfitrião que tá no corpo da Charlotte não tava sabendo que ela era uma infiltrada. Então aos poucos ali na cena, essa pessoa, esse anfitrião, ele vai tentando jogar o jogo, falando, né, eu tava te ajudando, pois é, você é o Serac. E aí o Serac, nessa cena, fala pra Charlotte que ele tem controle sobre uma outra pessoa dentro da Delos. E a Irene, que é uma controladora da Delos que aparece nas cenas com a anfitriã Charlotte, falou pra Charlotte em um momento que essa pessoa que é infiltrada da Delos é infiltrada em alto escalão, porque conseguiu transportar a consciência de um anfitrião, no caso a Maeve, pra fora do parque. Então vamos começar a teorizar. Quem será que é esse infiltrado lá na Delos que tá passando informações pro Serac e que ajudou a transportar a Maeve pro mundo real? Não são muitas as pessoas da Delos que têm relevância na série, e muitas das que tinham morreram, tipo a Teresa que o Bernard acabou matando. Poderia ser a Irene, que é essa pessoa que tá aparecendo nessa terceira temporada contracenando com a anfitriã Charlotte. Poderia também ser o Stubbs, o que não faz o menor sentido, porque a gente descobriu nessa temporada que ele é um anfitrião e que agora ele tá ajudando o Bernard a tentar parar a Dolores no plano dela. E poderia também ser o William, o Homem de Preto. Lá no final da segunda temporada, o William mata a filha e depois a Dolores encontra com ele pelo caminho, atira nele, mas ele não morre. E já na cena pós-créditos, no final da segunda temporada, a gente vê o William, só que nesse momento tudo indica que ele já é um anfitrião, porque a filha dele aparece como uma anfitriã e ela faz aquele teste de fidelidade com ele pra ver se ele tem ciência de que ele é um robô ou não. Da mesma forma que o Delos foi submetido diversas vezes a esse teste. Então tudo indica que esse William que aparece pra gente lá na cena pós-créditos, ele é um anfitrião que tem a consciência de uma pessoa real. Só que isso é num futuro muito distante. O que importa pra gente agora é que o William, pessoa, ele ainda tá vivo e tá lá em Westworld. A nossa aposta então é que é ele que é o informante do Serac lá na Delos. Agora, por que ele ajudaria o Serac? Talvez ele tenha ficado com muita raiva do sistema que a Delos inventou, porque foi isso que fez ele matar a própria filha. Ele achava que a filha era uma anfitriã e na verdade não era. Então talvez agora ele esteja se voltando contra a Delos e contra a ideia dos parques. Então ele pode estar simplesmente ajudando o Serac a colocar fogo no parquinho. Agora voltando lá pra cena do Serac com a Charlotte. Assistindo essa cena, eu fiquei me perguntando se o Serac ele tinha alguma noção de que talvez aquela Charlotte fosse uma anfitriã. Eu não sei se ele ficou jogando aquelas informações pra Charlotte como um teste, pra ver se ela ia entender o que ele tava falando ou não, ou se de fato ele realmente acreditava que ele tava conversando com a Charlotte pessoa. Isso porque o Serac, até onde a série mostrou pra gente, ele é o único humano que tem noção de que os anfitriões chegaram no mundo real também. A Maeve tá com ele lá no mundo real. Então será que ele já sabia que a Charlotte ali era uma anfitriã? Será que foi por isso que ele escolheu aparecer como um holograma e não como uma pessoa? Será que existem pessoas nessa altura do campeonato? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente quando a gente falar da Dolores e do Caleb, só que existe uma possibilidade de que tudo que a gente tá vendo aí seja uma grande simulação. E agora não tem nem mais mundo real, é tudo o Rehoboam fazendo altas loucuras com a cabeça, com a consciência de seres que não são mais pessoas. Bora lá então agora teorizar sobre quem é Charlotte. A série, propositalmente, ela coloca várias cenas super dúbias que abrem diversas interpretações sobre quem poderia ser ela. Ora Charlotte fica mega violenta, dando a entender que de repente poderia ser o Homem de Preto. Ora ela fica mais fofinha, o que dá a entender que poderia ser o Ted. Ou até mesmo em algumas cenas a gente vê uma característica meio paternalista da Dolores com relação a Charlotte, dando a entender que talvez fosse o Bernard
Nath, vamos então arrumar essa bagunça. Dolores saiu com 5 pérolas de Westworld. Isso, bom lembrar, sem contar a dela, porque a dela tava no corpo da Charlotte. Até agora, a única pérola que a gente tem certeza que ela tirou do parque foi a do Bernard, porque ela já recolocou a pérola do Bernard no corpite do Bernard. Quem mais eu acredito que a Dolores tenha feito questão de tirar do parque? O Abernathy, o pai dela. Só que o Abernathy, ele se tornou nesse momento um receptáculo de todas as informações sobre os visitantes do parque. E a consciência dele mesmo, ela ficou bastante prejudicada, quebrantada, quase como se ele tivesse feito uma lobotomia. Então não dá pra saber muito bem o que aconteceria se a Dolores utilizasse a pérola do Abernathy. Talvez ela funcionasse ou talvez ela só ficasse com um bando de dados estranhos e errantes. Mas vamos partir do pressuposto que seja sim o Abernathy. Isso é uma possibilidade, o Abernathy ainda não morreu, e existe nesse episódio aquela cena em que os dois estão agarrados de conchinha e a Dolores se mostra muito carinhosa, muito fofa e paciente com essa Charlotte, falando que ninguém conhece a Dolores como a Charlotte conhece, e outras coisas meio controladoras do tipo, eu te controlo. Mas sendo o Abernathy, outras cenas não fariam muito sentido. A cena em que a Charlotte é extremamente agressiva com o humano, ou a cena em que a Dolores aluga os 2 quartos que estão do lado do quarto que ela vai com a Charlotte. Aí a Charlotte pergunta, você tá fazendo isso porque você vai me matar? E nisso a Dolores responde que não vai chegar nesse ponto. Se realmente fosse o Abernathy, a Dolores nunca ia considerar matar ele. Então, provavelmente não é o Abernathy. Quando a gente viu que a Charlotte estava super fofinha, ingênua, e a Dolores foi muito carinhosa com ela de dormir de conchinha, a primeira coisa que a gente pensou foi que a Charlotte era o Ted. O Ted tem todas as características que a Charlotte tem no início do episódio. Só que existem alguns problemas de poder ser efetivamente o Ted. E o mais importante deles é que o Ted agora, ele tá lá no Além do Vale, que é o paraíso dos anfitriões. Antes de deixar Westworld, a Dolores pegou a pérola dele e fez o upload da consciência do Ted para Além do Vale. Então só poderia ser o Ted se a Dolores tivesse arranjado um meio de duplicar a consciência e usar essa nova pérola com uma consciência duplicada do Ted lá no mundo real. Ainda que ela tenha sido capaz de fazer isso, uma outra barreira para ser o Ted é que o Ted acabou se matando porque ele não gostou do que a Dolores fez com ele. Quando ele descobriu que a Dolores alterou os controles dele para ele ficar mais agressivo e mais submisso, ele acabou se matando. Então, partindo do pressuposto que a Charlotte é o Ted, como é que a Dolores convenceu ele de lutar a guerra dela de novo? Uma outra possibilidade que a gente pensou é que talvez poderia ser Clementine, mas isso exclusivamente pelo jeito fofo que a Charlotte teve no início do episódio, porque fora isso não faz muito sentido. Não faz muito sentido a Dolores ser tão carinhosa assim com a Clementine, ou falar pra ela, ah, você me conhece como ninguém. Mas tá, uma possibilidade. A hipótese mais desgraçadora de cabeças que a gente chegou e que faria a série se assemelhar muito a Dark foi que a Charlotte talvez seja a Maeve. Será que esse núcleo da Charlotte com a Dolores está acontecendo em uma linha temporal totalmente diferente, em que a Maeve se rebelou, decidiu que não vai trabalhar com Serac coisa nenhuma e se aliou a Dolores? Eu acho que a única forma disso acontecer é se a Dolores acabar conseguindo controlar o Rehoboam para conseguir mudar a Maeve. Porque a Maeve é muito a rainha do seu próprio destino, segura de si. Ela não ia ser controlada pela Dolores. Agora, por que a gente achou isso? Existe nesse episódio todo um apelo à família e a figuras maternas. A gente não somente descobre que a Charlotte tinha um filho no mundo real, como esse anfitrião também descobre isso. E ele ou ela é muito fofo, é muito paciente com a criança, conta historinha, fica ali na cama com ela. E isso pra gente remeteu muito à relação que a Maeve tinha com a filha dela. Porque essa relação entre mãe e filho, a gente só viu com a Maeve. Mas claro, é sempre assim. Esse episódio ele brincou muito com a nossa cabeça, porque você encaixa um anfitrião em uma determinada cena, mas nas outras já não faz mais nenhum sentido. Uma outra teoria bizarra pra quem poderia ser a Charlotte é o William. De repente, essa linha temporal que a gente tá vendo agora tá acontecendo num futuro ainda mais distante, em que o William já morreu e a Charlotte replicou o corpo dele e colocou a consciência de um anfitrião. De repente, essa linha temporal toda da Charlotte com a Dolores tá acontecendo no mesmo momento da cena pós-créditos no final da segunda temporada, em que a gente vê que o William agora é um anfitrião. Isso faria um pouco de sentido quando a Dolores fala que eu te controlo, ninguém me conhece como você, porque lá nos primórdios do parque eles tinham uma relação muito especial. Mas lógico, esse background faria sentido, mas aí já não faria nenhum sentido por que o William teria topado trabalhar junto com a Dolores. A única coisa que eu não queria de jeito nenhum é que a
Charlotte fosse a própria Dolores. Como se nesse futuro distante a Dolores tivesse conseguido duplicar a sua consciência e colocado parte dela na Charlotte. Isso eu acho que seria um recurso narrativo muito pobre perto de tudo que a série pode fazer pela gente. Antes de terminar esse vídeo, eu queria falar um pouquinho do Caleb. Havia surgido uma teoria lá no primeiro episódio de que o Caleb talvez fosse um anfitrião também. Isso porque a mãe dele que tá no hospital fala que você não é o meu filho, e também por causa de uma outra cena que ele tem uma arma apontada pra cabeça dele e ele fala: eu já levei um tiro na cabeça antes. Tipo, só mais um dia qualquer. Nesse terceiro episódio, a gente recebeu uma justificativa pra fala lá da mãe dele. Como se a série estivesse tentando provocar a gente pra acreditar que ele é realmente um humano. Ele teve uma história super triste com a mãe sofre de Alzheimer, abandonou ele numa lanchonete quando ele era muito pequenininho e ficou durante muitos anos preso em uma instituição psiquiátrica. Pra deixar o Caleb com a pulga atrás da orelha e fazer ele acreditar nela, a Dolores inclusive leva ele pra esse lanchonete e pede pra ele tudo que ele tinha comido quando era criança no dia que ele foi abandonado. E aí nessa cena ela começa a explicar pra ele como ele está sendo controlado por essa tecnologia que a gente sabe que é o Rehoboam. E aí quando a Dolores está passeando com ele por um pier, ele todo inocente acha que a Dolores vai mostrar pra ele o lugar em que ele bebeu a primeira cerveja, quando na verdade ela fala que esse é o lugar em que ele vai se matar. E que o Rehoboam, ele é tão poderoso e tão agressivo que ele cria um algoritmo para a vida de todas as pessoas, meio que tentando prever os passos dela. E esse algoritmo previu que o Caleb, ele ia se matar em uns 10 anos. O Caleb, apesar de ficar muito revoltado com essa informação, ele acaba reconhecendo que isso é perfeitamente possível, porque ele já vai mesmo lá para esse lugar no meio da noite olhando para a água. E como a gente falou lá na análise do primeiro episódio, já que ele vive sem livre-arbítrio nenhum, só esperando a morte chegar em um looping de sofrimento, pra ele não faz muita diferença estar vivo. E aí quando ele vê que é plenamente possível ele cometer suicídio, a Dolores explica pra ele que esse sistema, ele faz um algoritmo para as pessoas, pra ver como é que vai estar a vida das pessoas em X anos. Se o sistema chega à conclusão de que a pessoa vai ser um fracasso, ele não investe nessa pessoa. Porque pra que ele vai investir se essa pessoa não vai fazer nada de importante? Ou no caso do Caleb, vai se matar. Seria perda de recursos e de investimentos. Só que aí ocorre algo que a gente chama de profecia autorrealizável. Se o sistema não investe na pessoa porque acha que ela vai se tornar um fracasso, aí sim ela se torna um fracasso, porque ninguém investiu nela. E algo muito assustador é que a Dolores vai além. Ela diz que esse sistema, além de prever algoritmos, ele criou uma realidade paralela, uma simulação, como se existisse um outro Caleb vivendo lá e vários outros humanos. E nessa simulação, a sociedade seria perfeita, como se só vivesse ali as melhores versões de todos os humanos, que agora, lógico, não seriam mais humanos. Essa fala da Dolores provocou a gente a pensar de novo se tudo ao redor do Caleb e o Caleb inclusos já não são uma simulação. Além dessa conversa, a gente também tem a conversa que o Serac teve com a Maeve lá no segundo episódio. Ele fala pra Maeve que não somente eles estão em guerra, como eles já perderam essa guerra. Será que isso significa que o Rehoboam venceu e agora não existe mais humanidade? É tudo uma simulação? Será que a motivação do Serac é destruir também o Rehoboam? Enquanto a Dolores quer usar o Rehoboam pra tacar fogo no parquinho dos humanos? Deixa pra gente aqui nos comentários o que vocês acham dessa teoria. E se você gostou desse vídeo, claro, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!